dotado de dignidade precisa ter isso reconhecido e de modo, né, a que nós possamos cada dia mais e mais efetivarmos os direitos que são constitucionais, e não só os direitos que são constitucionais, mas também que são direitos de nós enquanto seres humanos dotados de dignidade. Desde já quero agradecer muitíssimo, né, pelo Samuel e a sua proposta. Quero lembrar a todos que o Centro Acadêmico Afonso Pena é um órgão de representação, mas também é um órgão que todos os alunos da nossa faculdade devem participar. É um órgão feito para cada um de nós, que somos estudantes de direito, e também como órgão que historicamente tem se posicionado e também tem sempre, né, colocado em pauta, em evidência, o debate público de qualidade, um debate público democrático, que nós hoje abrimos esse espaço para que o Samuel possa fazer esse evento maravilhoso, e espero que seja ótimo. E não só, mas também a presença do professor Orlando, que certamente, né, tem muito para somar ao debate público, e aqui nós também agradecemos muitíssimo. Desde já, passo a palavra novamente ao Isaú, né, que vai estar aí auxiliando nesse processo de mediação junto com o Samuel, e agradeço a presença de todos e seguimos sempre juntos aí na busca da efetivação dos nossos direitos constitucionais e direitos humanos também no contexto geral. Muito obrigado, Matheus. Agradeço muito suas palavras. Eu tinha até um textinho para introduzir o debate aqui, mas depois do seu discurso, suas palavras foram tão abrangentes que pegaram praticamente todo o meu texto introdutório. Mas a ideia desse evento é justamente isso, a gente conversar, né, para além do massacre de Jacarezinho, óbvio, dando destaque, afinal é recente, é uma coisa que está quente ainda nos nossos corações, nos nossos pensamentos, mas também entender, né, a temática de defesa dos direitos humanos dentro da segurança pública, né, sem excluir os dois papéis, eles não são excludentes, não precisam ser, mas entender também criticamente esse papel e a figura das pessoas que são indignas de vida, né, entre aspas, para o Estado brasileiro, que foi o que o Dr. Orlando trouxe para a gente na sua obra e na sua discussão. Então, eu vou introduzir brevemente aqui, né, o Orlando, ele é delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, é integrante também do Movimento Policiais Antifascismo, formado em Comunicação Social pela PUC-Rio e em Direito pelo Estácio de Sá, também do Rio, e é mestre em Direito pela Universidade Cândido Mendes, com doutorado em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense. Ele é autor, como eu disse anteriormente, né, de Acionistas do Nada, Quem são os Traficantes de Droga, e de Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro. Já o Samuel, que também vai acompanhar a gente aqui nesse fim de tarde na nossa conversa, ele é graduando em Direito pelo UFMG, nossa querida Vetusta, é extensionista do programa Apenas Humanos e é vice-diretor da revista do CAAP. Agora eu passo a palavra para o Samuel. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer o Orlando por ter aceitado o meu convite, fico muito agradecido. Agradecer o CAAP por ter disponibilizado o espaço para esse evento ser feito, e agradecer a uma amiga minha, a Bárbara Fagundes, porque sem ela esse evento não teria acontecido. Ela entrou em contato com o Dr. Orlando e possibilitou esse encontro. Eu queria só dar um início, antes de começar as perguntas, mostrando as obras do Dr. Orlando. Essa aqui se chama Acionistas do Nada, e nessa obra o Dr. Orlando discute a seletividade do sistema penal e o estereótipo, principalmente na questão dos traficantes de drogas na cidade do Rio de Janeiro, e é fruto da dissertação de mestrado dele. E essa obra aqui, que é a minha preferida, é Indignos de Vida, que ele analisa o arquivamento dos autos de resistência pelo Ministério Público, nos casos que os policiais matam possíveis traficantes. Ele mostra que a questão não está só na polícia, ela é uma questão jurídica, essa legitimação, e ele vai poder explicar aqui para a gente melhor. Pois bem, doutor Orlando, vou começar aqui a pergunta, e eu vou dividir as perguntas em 3 eixos, que na minha concepção, são estruturantes dessa questão. A primeira é a guerra às drogas, a segunda é a política de Estado, que o senhor discute nesse livro, Indignos de Vida, e a terceira é a questão policial no Brasil. Pois bem, não há como se falar sobre o massacre ocorrido no Jacarezinho sem se tocar no assunto da guerra às drogas. Afinal, a operação teve como uma de suas justificativas o combate ao tráfico de drogas e o aliciamento de menores para atuarem nessa atividade. Pois bem, a expressão Acionistas do Nada, cunhada por Nils Christie, foi utilizada por você para intitular seu livro.
Explique por que você utilizou e como ela se adequa à política de combate de tráfico de drogas no país. Ok. Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes. São muitos, né? Estamos marcando aqui 90. Muito bom, né? Agradecer primeiro ao Samuel por esse convite, né? E a Bárbara, que fez o contato. Agradecer ao Centro Acadêmico Afonso Pena, na pessoa do Matheus, e de todos aqueles que estão, né, organizando esse espaço virtual aqui para a gente ter esse papo. Bom, fico muito feliz, né, de estudantes de Direito terem a atenção voltada para o mundo real, porque, infelizmente, uma boa parte dos estudantes de Direito acabam sendo cooptados pelo estudo somente da norma. E a norma está num outro mundo, não está no mundo real. A norma está no mundo do dever ser. E eu tive uma sorte muito grande de, no mestrado, ter contato com um saber que estuda o crime no mundo real, não no mundo da norma, que é a criminologia, né, de onde saiu o trabalho Acionistas do Nada, né, e que, de uma certa forma, também me ajudou muito na construção do trabalho do doutorado dos Indignos de Vida. Porque quando nós estudamos o crime na norma, a gente responde que crime é fato típico, ilícito e culpável. Mas isso você não explica o fenômeno criminológico, você explica os elementos da norma, né, o elemento de adequação, né, de tipificação, de todos os três elementos que fazem com que uma conduta possa ser enquadrada como um fato criminoso pela norma. Então, os Acionistas do Nada, para mim, foi um marco onde eu pude tratar da questão criminal para além do direito, né? E fazendo exatamente a crítica do direito através da leitura sociológica, criminológica do fenômeno criminal. Isso é muito importante, né? Porque a gente vai fazer uma virada na chave, principalmente com a criminologia crítica, onde nós não vamos mais estudar criminalidade, porque criminalidade não existe. Nós vamos estudar os processos de criminalização, né? Que são os processos pelos quais, né, o Estado, né, constrói o crime e o criminoso. E isso é construído no campo político. Foi isso que eu quis tratar no Acionistas do Nada, e essa relação que existe com o fato, né, citado do Jacarezinho, né, que apresenta um possível paradoxo, né? Porque, repara, a investigação começa, supostamente, com um discurso legitimador de que a polícia estaria ali para proteger adolescentes, né, que estavam sendo aliciados pelo tráfico. Não é isso? Hoje, no Rio de Janeiro, o ato infracional que mais apreende adolescentes é o tráfico. E esses adolescentes são jogados em verdadeiras masmorras, nomeadas como unidades educacionais, né? Mas de unidade educacional não tem nada, né? São estabelecimentos prisionais que levam uma fachada, né, que é dada pelo ECA, né, de proteção, né? Então, quer dizer, existe um paradoxo num sistema que, em nome da proteção de vidas, elimina vidas. E aí foi o meu estudo no Indignos de Vida. Quer dizer, essa contradição que a gente tem que observar, né? Se o Estado ele é criado, e aí desde a teoria robesiana, né, para nos proteger do maior perigo, que é o perigo da morte iminente, né, como que esse Estado pode produzir tantos cadáveres, né? O próprio Nils Christ, antes de falecer, que ele foi citado, né, ele tem um artigo chamado Estado Assassino, onde ele vai fazer uma leitura, né, das condições carcerárias na Rússia, mostrando, né, quantas pessoas morrem naquele sistema prisional por omissão do Estado. Então, ele chama esse Estado de Estado assassino. Então, o Estado assassino ele tem que ser entendido na sua dimensão. Ou seja, não dá mais para a gente fazer a leitura de que o resultado da operação do Jacarezinho, que só chamou atenção porque foi o recorde de letalidade em ações policiais, talvez no Brasil, acho que foi no Brasil, né? Não foi só no Rio, foram 28 pessoas mortas, né, incluindo um policial. Isso só chamou atenção pela questão numérica, mas, sinceramente, essa letalidade, a partir de ações policiais, ela funciona a conta-gotas.
2, 3, no outro dia mais 5, no outro dia mais 2 ali. Então, essa matança, né, eu fui observar no doutorado que ela tem uma forma jurídica. Porque, repara, agora já foi imposto um sigilo de 5 anos em relação a todos os policiais que participaram da operação, né? O arquivamento dos autos de resistência, que agora tem outro nome, né, chamam de homicídio proveniente de ação policial, não interessa o nome que se dê a essa forma jurídica. Sempre que um policial atua, né, ceifando uma vida, estando ele em atividade, em serviço, né, é instaurado um procedimento investigatório para saber se o policial agiu dentro da lei ou fora da lei. O que me chamou a atenção para a pesquisa do Indignos de Vida é que a imensa maioria desses inquéritos, que foram já chamados de auto de resistência, hoje tem outros nomes, mas que são inquéritos para apurar se um policial agiu em conformidade ou não com a lei, ao ceifar, ao matar alguém, ao ceifar a vida de alguém, acabam arquivados em menos de 5 anos, né? Uma pesquisa do professor Michel Missa, aqui na UFRJ, constatou que 95% dos inquéritos são arquivados em menos de 5 anos. E aí é que me chamou a atenção, porque quando o Estado brasileiro arquiva uma investigação onde uma ação policial resultou em óbito, em morte, o Estado brasileiro está dizendo que essas mortes não estão contrariando a lei, que essas mortes não estão fora da lei, que essas mortes estão de acordo com a lei, dentro do direito, né? E aí eu fui começar a pesquisar, né, no campo teórico, né, como que se constrói essa violência no interior do direito, né? E aí, né, o Samuel observou o livro, eu gasto já um primeiro capítulo todo para mostrar que o direito ela não é uma bolha de paz, que, né, o direito, o que ela faz é o regramento da violência, né? E a legítima defesa é algo a ser questionado, porque alguns pensadores, né, Walter Benjamin, por exemplo, quando ele escreve um artigo famoso, que eu sugiro a todos vocês, Crítica do Direito, Crítica da Violência, que é um artigo importantíssimo escrito pelo Walter Benjamin, ele vai chamar a atenção como que a legítima defesa é algo a ser observado com muito cuidado. Por quê? A legítima defesa é um discurso, né, que autoriza as pessoas a matarem alguém, né? É um homicídio legalizado, digamos assim, homicídio legal, a legítima defesa. E como que essa legítima defesa é uma construção também política, que faz, por exemplo, com que o Estado brasileiro, né, entenda que a quase totalidade dessas mortes praticadas em ações policiais são legítima defesa. E eu queria entender como que isso era construído, né, nas palavras dos promotores de justiça, porque, olha só, agora a gente já não está falando só de polícia, porque a polícia mata, mas não mata sozinha. Agora você tem um discurso legitimador do direito para que essa matança seja reconhecida como dentro da ordem legal. Doutor Zacone. Pois é. Então, eu queria... Isso já entra na próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor. Porque são várias aqui. Fica tranquilo, não me corta mesmo, porque eu falo muito. Senão não, beleza. Eu vou numa pergunta até o final. Não, tá tranquilo. Ó, então eu vou te perguntar aqui, ó, porque é o seguinte, pode-se observar que, infelizmente, episódios como esse, do Jacarezinho, igual o senhor falou, não são um ponto fora da curva na história brasileira. Não. Por exemplo, eu estava olhando os 10 maiores massacres, né, ocorridos em favelas por policiais, desde 1994, somam 115 pessoas, os 10 mais letais, fora que foram divulgados, fora esses que não aparecem. Então, conforme escrito por você no livro Indignos de Vida, se a polícia mata, quem joga a pá de cal é o poder jurídico. E aí entra nisso. Explique essa afirmação para a gente, por favor. Então, é isso, porque a partir do momento que você dá uma formatação jurídica e uma legitimidade, né, no marco do Estado de Direito para essa matança, né, essa é a pá de cal, né? A pá de cal é justamente aquela que vem para deixar mudo os mortos, né? Porque os mortos falam. Quem disse isso é o Zaffaroni, né?
O Zaffaroni, não sei se vocês conhecem, é um grande jurista argentino, Eugênio Raul Zaffaroni, né? Ele tem um livro importantíssimo chamado A Palavra dos Mortos, né? Onde ele trata exatamente, né, desse sentido, dessa grande letalidade, né, que nós temos a partir do Estado, né? Não só falar da polícia, porque é a partir do Estado, né, na América Latina. E ele diz que precisamos fazer com que os mortos falem. Eu acho muito interessante, porque o que se busca, né, nesse debate, que acontece sempre após que você tem isso que nós nomeamos uma chacina, é a busca para dar voz aos mortos, né? Eu tive a oportunidade de dar voz ao morto na investigação do caso Amarildo. Eu estive à frente da investigação durante, né, os primeiros 15 dias, depois o caso foi para a divisão de homicídios, mas eu já fiz o meu relatório apontando ali a participação dos policiais militares. E dar a voz ao morto é muito importante. Isso tem muita... Você até me desculpa fugir um pouco e entrar nessa questão do caso Amarildo, porque no caso Amarildo, o que as pessoas queriam saber, e depois a gente vai entrar nisso, essa política de Estado, ela ganha também, né, cooperação, né, no tecido social. Você tem, por exemplo, uma certa mídia, né, que bate palma para o cancelamento de CPF, né, uma certa mídia que fica perguntando quem tem e quem não tem antecedentes criminais, como se o antecedente criminal fosse a resposta para dar legitimidade ou não para a matança. Isso já foi falado, inclusive, aqui na introdução, pelo Matheus, salvo engano. Então, é disso que nós estamos falando, né? Então, é importante, né, no caso Amarildo, que eu observei que o tempo inteiro o que se queria não era saber... Aliás, o caso Amarildo me ajudou muito na pesquisa do doutorado. Não era saber o que a polícia tinha feito com o Amarildo. Tinha imagens do Amarildo sendo colocado dentro do carro da polícia. Mas o que todo mundo queria saber, imprensa, polícia, era quem era Amarildo. Porque isso parece que resolveria toda a questão. Se Amarildo fosse construído como traficante, identificado como traficante, acabou. Porque traficante no Brasil não tem direito à voz nem depois de morto, ainda com 8 tiros nas costas, tiro a queima-roupa, como muitos autos de exame cadavérico mostram nesses autos de resistência, indícios de execução. Mas quando você vai, aí nós vamos lá na pá de cal, nos pedidos de arquivamento feitos pelo Ministério Público, pelo menos no Rio de Janeiro, né, para a gente também, não posso ser leviano, porque eu não vi como é que isso se opera em outros estados. Mas no Rio de Janeiro eu vi. Eu pesquisei 300 em 5 anos diferentes. O que se procura ali é justificar, legitimar uma ação letal de um agente policial pela condição do morto. Então, bom, tinham padrões de arquivamento onde... Vamos lá, cada coisa que eu falar aqui é uma pá de cal. Tinham padrões de arquivamento feitos por diferentes promotores, onde o texto era o seguinte, era um texto padrão, que o fato ocorreu em comunidade favelada, onde constantemente tem troca de tiros entre polícia e bandidos. Bom, se o Ministério Público diz, ao arquivar uma investigação que apura um resultado letal numa ação policial, que o fato ocorrendo em comunidade favelada é ponto positivo para a polícia. O que significa dizer, quase que com outras palavras, que se a polícia mata dentro da favela, ela está mais legitimada do que se ela mata fora. Depois, a condição do morto é constantemente citada nos pedidos de arquivamento, né? Ou pela folha de antecedentes criminais, que é pedida sempre pelo Ministério Público, sinceramente. E aí tem umas coisas que chegam a um absurdo, né? O Samuel, que leu a obra, não sei se ele lembra disso, uma das coisas que me chamou a atenção é que quando você pede a folha de antecedentes criminais do morto, no inquérito que apura a sua própria morte, é quase como você dizer que ele é culpado pela sua própria morte, porque aparece, né, o número do inquérito com uma anotação criminal. Não sei se vocês estão ligados no que eu estou falando. Quando você pede a folha de antecedentes criminais de um investigado, aquilo aparece como uma anotação criminal. Tudo bem que você não pode usar aquilo para outros fins, porque, ok, tem lá a Constituição, os direitos, né? Investigado, mas, porra, de qualquer maneira está constando lá na polícia que ele está sendo investigado num inquérito tal, porque ali foi pedida a folha de antecedentes criminais dele. Quando você pede a folha de antecedentes criminais do morto, consta quase como se ele estivesse sendo investigado no inquérito que apura a sua própria morte. Quer dizer, eu não consigo ver uma coisa mais, assim,
preocupante, né? Porque você está invertendo ali completamente a investigação, né? A vítima passa a ser vista quase que como o autor da sua própria morte. Então, mais uma pá de cal. E essas pás de cal, né, que quando você não tem uma anotação criminal, e às vezes num auto de resistência, num inquérito desse, a vítima é um adolescente não tem folha de antecedentes criminais, né, aparece sempre um parente para dizer, olha, ele era da pá virada. Aí começa a contar a história dele desde criança, faz-se um inventário moral, né, do morto para justificar a sua própria morte, né, sem contar aqueles termos que são colocados no pedido de arquivamento, né? Ele tinha envolvimento com tráfico segundo os pais. É isso que é a pá de cal, Samuel, né? É essa legitimidade que silencia, né, o morto, né? Porque o morto fala, e, né, silenciando o morto se dá a legitimidade para esse Estado assassino que não trabalha somente, né, através das agências policiais, que tem um aparato jurídico que legitima e ainda tem seus tentáculos no ambiente social com a mídia e com setores que aplaudem essa política. Então, nós vamos chegar nesse ponto da mídia, se o senhor tiver tempo, porque eu queria ler algumas manchetes aqui, porque eu lembrei dessa fala sua, e assim, estão colocando a qualificação dos traficantes, a vida pregressa deles, justamente para legitimar. Mas aqui, o senhor trabalha no seu livro, na primeira parte, se eu não me engano, o conceito de estado de exceção. Uhum. E eu queria te perguntar o seguinte, o estado de exceção, nós, na sociedade brasileira, vivemos em um estado de exceção, ou esse é simplesmente o funcionamento do Estado em uma sociedade periférica, subdesenvolvida, na periferia do capitalismo? Boa pergunta, Samuel. Então, primeiro que eu acho que a gente tem que observar que a ideia de que o estado de exceção se contrapõe ao estado de direito, como se fossem coisas distintas, né, não foi muito a linha que eu seguia, porque eu trabalho muito com a tese do George Agamben, né, que tem um livro sobre estado de exceção, onde ele vai demonstrar que o estado de exceção ele é típico das sociedades democráticas, do Estado de Direito democrático, tanto que ele está previsto, né, ele vai buscar as origens do Estado de exceção nas constituições pós-Revolução Francesa, né, que é a suspensão, né, da ordem constitucional em determinadas situações que, inclusive, estão previstas na nossa Constituição, né, Estado de sítio, Estado de defesa, ok, essa é a origem. Só que o Agamben vai dizer que, para fins de governança, de governabilidade, né, o Estado cada vez vem se utilizando mais desse expediente da suspensão da norma para buscar uma situação de normalidade onde a norma pode ser novamente aplicada. E aí ele vai desenvolver a tese dele, e eu pude observar, dentro daquilo que o Agamben desenvolveu, que os autos de resistência são um locus, né, onde esse estado de exceção opera. Por quê? Repara, pouco se fala no arquivamento desse auto de resistência da norma. Quando a gente estuda legítima defesa na universidade, vocês já devem ter estudado, ou estão estudando, são algumas aulas com vários tipos, legítima defesa putativa, legítima defesa com erro na execução, os elementos da legítima defesa, começando com os elementos, a injusta agressão, uma atual iminente, a direito de ser de outro, sabe? E cada elemento desse, você tem muita coisa para falar para poder, né, pela norma, identificar se alguém agiu ou não em legítima defesa. Nada disso. Estou falando da norma. A norma é completamente esquecida quando se arquiva o auto de resistência, quando se arquiva esse inquérito. Não se fala da norma. O que se fala são de situações que dizem respeito não à norma, mas ao fato social. O cara é traficante, o local é uma favela. O que eu vi ali? Exatamente aquilo que o Agamben coloca, né? Que esse estado de exceção ele é operado como uma forma de governança nos estados democráticos também, né? E a gente está vivendo esse estado de exceção, né, que passou a incomodar um pouco agora por conta da Lava Jato, por conta desse sistema, né, que usa o direito para excepcionar a norma. Aliás, isso também eu trabalhei, porque o Carl Schmitt já tinha falado que o estado de exceção não está fora da norma, ele está dentro da norma.
ainda tem isso, né? Outra questão também, mas isso tem sido uma prática de governança, né? E o auto de resistência eu vi como um local, né, da sua aplicação, né, atual, né? Pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, né, você vê 28 mortos, né? Testemunhas que aparecem na mídia, né, indicando possibilidade de execução, locais indicados pela própria mídia onde a execução ocorreu, na presença, inclusive, de crianças. E, se você for ver, nada disso será levado em consideração na investigação, né? Como eu vi nos autos de resistência que eu estudei, aparecia testemunha dizendo, olha, ele foi executado no tal quarto, em tal lugar, com tantos tiros em cima de uma cama, não tinha perícia no local, não tinha nada, não se ouvia testemunhas. O que se falava ali era um discurso, o que se fala ali é um discurso político. Olha, morreu um traficante, antes ele do que o policial, né? Chora a mãe do vagabundo, mas não chora a mãe do... Só falta o promotor falar isso, né? Melhor chorar a mãe do vagabundo do que do polícia. Mas eles falam isso com outras palavras, né? Com palavras, né, bonitas e tal, mas, na verdade, eles estão ali numa conversa de bar, né? Conversa de botequim. E é praticamente como se o Ministério Público advogasse para o policial em vez de defender a vítima, né? Porque eles selecionam você coloca muito interessante, eles selecionam as frases, os trechos que eles querem para legitimar o arquivamento. Eles estão buscando arquivamento e não estão buscando investigar a situação. O tempo todo o Ministério Público atua em prol do arquivamento. Agora, essa é uma outra questão também que eu acho importante, até já que você tocou na questão dos policiais. Eu não acredito, até porque o meu campo no uso crítico do direito, né, não consegue enxergar, evidentemente, que a pena sirva para alguma coisa. Então, eu tive, em algum momento, que trabalhar isso, porque eu, dando uma palestra em Curitiba, a convite do professor Maurício Dieter, grande Maurício Dieter, professor de criminologia da USP, né, na época ele dava aula lá numa universidade em Curitiba, me convidou, eu estava no meio da pesquisa e um aluno parou e perguntou, mas vem cá, professor, se você está fazendo a crítica do arquivamento dos autos de resistência, você espera, então, que a punição dos policiais seja o caminho? E realmente eu não acredito nisso. Não acredito porque, se é uma política de Estado, a única função que vai ter a punição dos policiais é proteger o poder jurídico-político de participação na política e fazer com que a política continue, porque amanhã vai ter um outro policial no lugar daquele, operando a mesma função. São apenas bodes expiatórios, né? Que servem para legitimar a pena. Claro, mas assim como qualquer delito, nós estamos falando do homicídio praticado por policiais, nós podemos falar isso sobre qualquer delito. Não é a pena que vai transformar essa relação delitiva. O que pode transformar qualquer relação delitiva, e olha o que eu estou falando, hein? Eu não estou falando só de homicídio, tráfico de drogas, eu estou falando de pedofilia, eu estou falando de violência de gênero, eu estou falando de todos os crimes, inclusive aqueles crimes, né, onde, historicamente, nós, no nosso campo, né, chamado progressista, né, nos identificamos enquanto vitimados e apontamos inimigos. Em todos esses campos, a pena não vai transformar a realidade social. O professor Nilo Batista tem uma fala brilhante no filme Cortina de Fumaça, que eu recomendo a todos, que fala sobre a criminalização da maconha e tal. Ele vai dar uma declaração que é a seguinte: a pena nunca se mostrou na história da humanidade como um vetor de transformação social. Muito pelo contrário, ele diz, a pena sempre se mostrou como um vetor de manutenção da ordem nas relações sociais. Então, não sei se hoje eu poderia dizer que nós não deveríamos punir policiais. Não. Se policial identificado praticando um crime de homicídio, que é um dos crimes mais graves, ou deveria ser, né, um dos crimes mais graves no ambiente social, infelizmente nós ainda não temos um outro modelo que contemple, né, a ideia de que ele não vai ser punido. Mas eu não posso acreditar que a punição do policial, porque inclusive alguns são punidos. E como é que eles são punidos? Aí são exceções, né? Quando você não consegue construir a figura do inimigo. O caso Amarildo é um deles. Porque o que acontece? Tudo estava sendo feito para que Amarildo fosse construído como traficante. A partir do momento, né, que na investigação eu demonstrei que Amarildo não era traficante, os caras foram presos.
E agora, eu também não me alegro, nem tenho nenhuma fé, ou crença, ou esperança de que a prisão dos policiais no caso Amarildo vai resolver o problema de desaparecimento de pessoas na favela pela polícia. Porque a gente precisa mudar a política, né? E mudar a política precisa de um projeto de poder, um projeto para um novo Estado no Brasil que não contemple essa forma de atuação, de controle social, que historicamente tem sido a forma como o Estado atua, né, em nosso país. Aí a questão, nós vamos ter que disputar isso, né, num projeto de poder. Então, já que o senhor tocou na polícia, muito interessante essa questão do projeto de poder. Duas perguntas aqui e nesse sentido. Se é uma política de Estado, então a mudança tem que vir de cima? Essa é a primeira questão. E a segunda é a seguinte, porque muitos setores criminalizam, entre aspas, usando metaforicamente o termo, a polícia, e também como se os policiais não fossem trabalhadores, não tivessem inseridos numa lógica de repetição desses atos. É o seguinte, ainda em 1989, o professor Zaffaroni alertava que muito se fala sobre o processo de criminalização, mas nada se fala do processo de policização. De acordo com ele, ambos atuam sobre segmentos carentes da população, sendo este último importado da propaganda de massa transnacionalizada, que impõe ao policial características como violência justiceira, indiferença frente à morte alheia, coragem e limites suicidas, dentre outros. Na sua opinião, esse processo de policização ocorre nas polícias do Brasil? Ele seria o responsável por parte da violência policial no país? Então, Samuel, eu acho que o processo de policização não atinge somente as polícias, né? O Ministério Público hoje está completamente policizado. E temos também que fazer a crítica, né, até alguns campos da Defensoria Pública que agora se vislumbram a assistência, né, a determinadas vítimas e a construção de determinados inimigos como salvaguarda de algum direito, inclusive direitos humanos. Acho estranho, né? Então, esse processo de policização, ele pega a sociedade como um todo e, inclusive, outras agências do sistema. Por exemplo, os agentes prisionais hoje davam um estudo, né, do processo, tanto que eles agora chamam polícia penal. Esse processo de policização chegou a um nível onde o agente prisional trocou, né, a própria nomeação do seu cargo. Né? E isso é estudado da seguinte forma. Bom, repara, o agente prisional ele não se vê como um garantidor do espaço prisional nos direitos, inclusive nos direitos do preso. Porque isso é assim que funciona no mundo inteiro. Aliás, as grandes conquistas que você tem de sistemas penais em países centrais, vamos dar exemplo da Europa, né, foram a partir de lutas dos agentes prisionais. Por exemplo, o Nils Christ. O Nils Christ é sensacional, porque a gente sempre cita ele, porque ele traz muitos bons exemplos. Ele diz, por exemplo, que na Noruega, e ele era norueguês, né, tinha um índice de encarceramento menor do que outros países nórdicos na Europa, do que a Dinamarca, que a Suécia. A Noruega estava abaixo deles, não porque lá tinha menos crimes, mas porque lá o sindicato dos agentes prisionais, né, decidiu que só aceitaria no sistema prisional os presos dentro das vagas. E na Noruega era um preso por cela. E aí ele explica que quando chegava no limite das vagas, o sindicato não permitia que o preso entrasse. E na Noruega aconteceu um fenômeno que era a fila para ser preso. A fila para ser preso é o seguinte: o cara tinha um processo condenatório, já transitado e julgado ou não, mas que ele poderia ser preso, e estava na fila esperando a vaga. Então, quer dizer, o processo de encarceramento também é uma decisão política, né? Só que lá, os agentes penitenciários cuidavam o tempo inteiro da proteção do sistema onde eles trabalhavam, né? Porque quanto pior aquele ambiente, e a hiperpopulação carcerária é talvez um dos índices, né, que deixa o sistema pior, né? Então, evitar isso era uma luta dos agentes prisionais, porque eles não se viam, né, na condição de policiais.
né? Eles se viam na condição de garantidores da custódia do preso, né, dentro da legalidade. Né? Então, quer dizer, esse fenômeno que você está falando da politização, ele não é um fenômeno só das agências policiais, é um fenômeno que vai ganhando, né, o sistema penal vai crescendo muito. Só em São Paulo, você tem o dobro de agentes de segurança privada do que policiais militares. E esses agentes de segurança privada matam, como mataram no Carrefour, né? Então, quer dizer, esse processo de politização ele é muito maior e muito mais temerário do que simplesmente o que acontece na polícia. O que nós, no Movimento Policiais Antifascismo, temos trabalhado e conversado muito, né? Inclusive nós vamos participar agora do 29 de maio, nós vamos em todos os estados estar presentes nas manifestações, né, contra o Bolsonaro, é a ideia de que o policial é um trabalhador. E eu acho que essa questão é fundamental, porque o que acontece? Esse processo de politização que você tocou, no Brasil, ele ganha uma marca da militarização. Né? E essa marca da militarização retira do policial a condição de trabalhador. Então, a luta... A próxima pergunta. É isso aí, passa por aí. Então, a próxima pergunta sobre a militarização que eu vou te perguntar agora é o seguinte, porque muitos setores progressistas, né, apostam na desmilitarização como um fator para diminuir essa letalidade da polícia. Ou eles acreditam que o maior treinamento das polícias seria necessário para diminuir essa letalidade e tal. Essa desmilitarização, na sua opinião, resolveria o problema? Queria que o senhor falasse sobre essa desmilitarização e pegar a pergunta do Gabriel Henrique, que ele perguntando se a utilização de câmeras GoPro como equipamento padrão durante as operações policiais ajudaria a também, também como é que chama, evitar esse tipo de situação como no Jacarezinho, porque eles seriam filmados. Sim. Então, vamos lá, por partes. Primeiro, que problema nós estamos buscando resolver com a desmilitarização? Eu acredito que não é o da violência do Estado, da violência policial, porque as polícias civis podem, e muitas vezes são, mais violentas do que as polícias militares. A operação do Jacarezinho, que foi a mais letal do Rio de Janeiro, não foi feita pela Polícia Militar, foi feita pela Polícia Civil. Então, acho que nós temos que melhorar um pouco, qualificar um pouco mais o debate da desmilitarização. No campo internacional, se considera uma polícia militar de acordo com o local, o locus onde ela está situada na estrutura do Estado. Por exemplo, na Espanha, a polícia chama Guarda Civil Espanhola. A Guarda Civil Espanhola, né, ela é considerada polícia militar e chama Guarda Civil. Mas por que a Guarda Civil Espanhola é militar? Porque a Guarda Civil Espanhola está localizada no Ministério da Defesa. Os carabineiros do Chile são treinados militarmente, usam parafernália militar, trabalham com equipamento militar, operam militarmente, mas são considerados polícia civil. Por quê? Porque eles não estão no Ministério da Defesa, estão localizados no Ministério do Interior, no Chile. O Brasil tem uma coisa sui generis. Nós temos uma polícia que é a força de reserva, força auxiliar do Exército. Bom, você vai correr o mundo, não vai encontrar uma agência policial que atua na segurança pública de um Estado que seja auxiliar das Forças Armadas. Nos Estados Unidos, isso, então, não passa de jeito nenhum. Quando teve lá as manifestações pela morte do George Floyd, não sei se vocês lembram, o Trump ainda era o presidente, ameaçou mandar as Forças Armadas para reprimir as manifestações, e aquilo foi completamente rechaçado, porque nos Estados Unidos as Forças Armadas não deveriam, não devem, né, atuar na segurança interna. Lógico que com a questão do terrorismo, né, isso tudo também fez com que, mesmo nos Estados Unidos, as Forças Armadas colocassem um olhar não só para quem estava fora, né, mas também para a questão da segurança interna. Mas botar o Exército para ficar monitorando manifestação, né, imagina, é completamente inaceitável dentro daqueles que trabalham, né, a questão da constitucionalidade e a ideia de um Estado democrático. No Brasil, não. As Forças Armadas entraram na ditadura militar, né, na área de segurança,
as polícias militares, pela primeira vez, foram constitucionalizadas em 1968. Repara, a gente acha que a Polícia Militar sempre esteve na segurança pública. Não é. A Polícia Militar só entra na segurança pública em 68. Ah, mas tinha lá nos anos 50 policiais militares que substituíam, inclusive delegados, eram delegados ad hoc no interior, né, do Nordeste. Ok, a Polícia Militar aparecia no vácuo da Polícia Civil, mas quem tinha, né, a função definida constitucionalmente para trabalhar a segurança pública era a Polícia Civil. Aliás, no livro Que Resta da Ditadura, tem um artigo que esqueci o nome de quem era o autor desse artigo, que são vários artigos, ele diz que a instituição que mais perdeu o poder na ditadura foi a Polícia, após a ditadura, foi a Polícia Civil. A guarda do governador era feita pela Polícia Civil, passou para a Polícia Militar. O policiamento ostensivo das ruas era feito pela Polícia Civil. Guardas civis, havia delegacias de ronda, né? Isso tudo não era com a Polícia Militar. Mas, a partir de 60, da ditadura de 64 e principalmente de 68, né, onde o AI-5 se fez presente, né, a Polícia Militar ocupa esse espaço. Em 88, infelizmente, a gente papou mosca, porque havia um debate na Constituinte se a Polícia Militar continuaria ou não como agência policial. E foi vitorioso o pensamento, né? E a gente vê aí o resultado, que a Polícia Militar permaneceria como agência policial. Isso realmente é algo que foge à ideia de um Estado democrático e fere princípio federativo, porque, repara, se nós elegemos um governador, por pior que seja, o Witzel, né? Falar logo muito ruim, se espera que aqueles que elegeram o governador cobrem do governador tudo que diz respeito às polícias do Estado. No caso da Polícia Militar, não. A Polícia Militar ela bate cabeça para dois senhores. Bate cabeça para o governador, que paga o salário, que promove a política de segurança, mas para, em última instância, a legislação que hoje regulamenta as polícias militares diz que o comando da Polícia Militar está, em última instância, né, vinculado ao comando do Exército. Inclusive, ainda está em vigor um artigo dessa lei, que é de 84, né, que permite ao Exército impugnar um comandante geral da Polícia Militar indicado por um governador, cara. Está lá. Eles nunca usaram, mas podem usar. Sem contar que é o seguinte, hoje o Exército ele tem bases em todos os estados brasileiros, o que faz com que, em algum momento, né, essas polícias militares se voltem contra o próprio governador. Né? Não sei se vocês têm visto alguma coisa parecida por aí, mas é um sinal dessa questão da militarização. Então, olha só, a militarização, eu não sei se ela vai resolver o problema da violência do Estado. Porque, conforme eu falei, esse problema da violência do Estado não se resolve com direito penal, nem com reforma de polícia, desmilitarização. Isso vai ser resolvido com um projeto de poder. Né? Mas resolve outros problemas. Resolve, primeiro, né, a construção de um sistema de policial mais próximo a um sistema que se espera democrático, porque as polícias civis estariam, portanto, somente vinculadas ao governador e não mais ao Exército. E isso é muito importante. Tem uma história interessante, que eu não sei se vocês conhecem, de Minas. Na época que Itamar Franco era governador de Minas, Itamar era contra a privatização de Furnas. Né? E o Fernando Henrique era o presidente da República. O Fernando Henrique estava trabalhando para a privatização. O Itamar reuniu mais de 2.000 policiais militares e fez uma manobra militar com a PM num terreno de Furnas. O Fernando Henrique ameaçou mandar o Exército para Minas. Acabou que, no desenrolo, o Exército não chegou a ir até Minas. Mas eu me pergunto, e pergunto a vocês, e pergunto aos policiais militares, que eu converso com muitos. Se o Exército chega em Minas e o general vira para o comandante-geral da PM de Minas e fala, como representante do Exército, desocupa, vaza, o comandante-geral da PM tem que bater cabeça para o general ou tem que bater cabeça para o governador? Essa resposta está em aberto no Brasil por conta da militarização. Isso, eu digo, a desmilitarização resolve. Outra questão que a desmilitarização resolve é a condição do policial trabalhador.
que aí também é muito importante. Por quê? O policial militar é um subcidadão. Porra, ele é proibido do direito de sindicalização. Para vocês verem um absurdo, o Ministério Público é demais, né? Eles são foda, né? Entraram com uma ação civil para impedir as associações de policiais, porque, como eles não podem ter sindicatos, os policiais militares se organizam em associações de cabos, praças, né? Associações também de oficiais, clube militar. Mas ninguém vai bater no clube militar, né? Vai bater na Associação dos Praças, dizendo que no Ceará, Ministério Público do Ceará, que os policiais militares estavam usando as associações para fins sindicais. Queriam acabar com a associação dos caras, ou seja, você retira o direito de associação, cara, praticamente, né? Mas o direito de sindicalização, completamente. Depois, você proíbe o direito de filiação partidária. Não sei se vocês têm conhecimento, mas os policiais militares na ativa não podem estar afiliados a nenhum partido político, né? Você pega esse policial e retira dele a livre manifestação do pensamento. Um policial militar do Rio de Janeiro hoje, para estar aqui nessa sala com a gente, precisaria de uma autorização do comandante-geral da PM. Então, ele não tem essa liberdade. Então, esse policial que é desconstruído na sua condição de trabalhador, ele não vai nunca se identificar na luta dos demais trabalhadores, porque ele não é tratado como trabalhador. Então, eu sempre me chamou a atenção como é que policiais militares podiam agredir professores em manifestações pacíficas, sendo que seus filhos, muitos deles, inclusive estudam em escola pública, e ele mesmo estudou em escola pública. Como é que ele não tem um nível de consciência? Isso tudo é feito através desse processo, a militarização, e faz uma coisa terrível também, que eu acho que a desmilitarização vai ajudar. Confunde o militar com a instituição. Isso é do militarismo. Por exemplo, na filosofia militar, o militar é o exército, o soldado é o exército, né? E a gente precisa fazer exatamente o contrário. Eu não sou a polícia. Eu estou na polícia cumprindo funções, né, que não são definidas por mim. Eu não tenho esse poder. Quem define as funções da polícia é o poder político, né? E o policial, muitas vezes, ele é acusado dos resultados, né, e dos fracassos de algo que ele não tem sequer a possibilidade de influir. Esses policiais, por exemplo, que estavam na operação do Jacarezinho, não foram eles que acordaram de manhã e falaram, porra, vamos entrar no Jacarezinho e fazer uma operação. Entendeu? Tem toda uma estrutura envolvendo o Ministério Público, né, as chefias das polícias, Secretaria de Segurança, né, que estão ali fazendo a gestão, né, dessa grande catástrofe. O policial ele acaba, né, no final, sendo isso que você nomeou como um bode expiatório, porque se der tudo certo, se a operação for aplaudida, porra, aí o Witzel desce no helicóptero lá na Ponte Rio-Niterói, comemorando, papapá, todo mundo quer aparecer na foto junto com a polícia. Agora, se der merda, todo mundo rala peito e o policial fica sozinho. Então, acho que a desmilitarização é um tema fundamental, mas que a gente tem que observar que vai servir para alguns fins e não para todos os fins. No caso da violência, acho que tem muito pouco a contribuir à desmilitarização. Mas no caso da construção do policial como trabalhador, e principalmente na devolução do comando das polícias ao governador, que, em última análise, é mandatário e precisa prestar conta para quem elegeu ele, cara. Hoje não. Porra, hoje o Exército, a Polícia Militar está na mão do Exército. Eu não elegi general nenhum, não tem voto. Você está entendendo? Não, sabe, ninguém escolhe o comandante-geral do Exército, né, o ministro do Exército. Né? Agora, o governador a gente elege e a gente pode cobrar dele, né? Tudo que diz respeito às ações policiais. É isso. O participante aqui, Danilo Rubim, ele perguntou sobre a questão das drogas, que é uma coisa que eu queria que o senhor frisasse, porque para mim é estrutural desse tipo de acontecimento e na questão da polícia, porque as polícias são voltadas para o combate ao tráfico de drogas. E eu queria saber do senhor qual, na sua opinião, o senhor até escreveu aqui, eu queria que o senhor explicasse essa fala. O senhor falou o seguinte:
Não podemos deixar de observar que é no modelo de uma política de guerra às drogas e combate à criminalidade que o Estado legitima o extermínio do inimigo e do criminoso. Pois bem, depois dessa afirmação, eu queria saber qual é o papel que a guerra às drogas exerce em acontecimento como esse do Jacarezinho, na sua opinião. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente chama de guerra às drogas, mas isso é uma metáfora, né? Porque não se faz guerra a substâncias. Quem está tomando tiro não é maconha, quem está tomando tiro não é cocaína. A guerra se faz em relação às pessoas, né? Então, acho também que chamar de guerra, e eu coloco isso no meu livro, também é algo equivocado, né? Porque, na verdade, que a gente tem um verdadeiro massacre, né? Porque a guerra pressupõe um equilíbrio de forças, né? Ainda que não total, mas, assim, esse equilíbrio não ocorre, né? Essa operação da Rocinha do Jacarezinho, que resultou num policial morto, não é o padrão. O padrão das operações é não resultar policial morto, ainda bem. Né? Mas que eu também não estou torcendo para que... mas isso demonstra, principalmente quando eu estudei os autos de resistência, o arquivamento desses autos de resistência, me chamou a atenção que de 300 que eu pesquisei arquivados, só tinha um com elementos objetivos de agressão injusta. Que tinha um policial ferido, que tinha uma viatura atingida. Todos os outros, você não tinha nenhum policial ferido, você não tinha nenhum elemento que demonstrasse uma agressão, né? Então, acho que nós não estamos diante de um fenômeno de guerra, nós estamos diante de um outro fenômeno, que é de um verdadeiro massacre. Então, a guerra é isso que a gente chama de guerra às drogas, guardando essas críticas que eu coloquei, né, que não é as drogas, é a guerra em relação às pessoas e dentro de um contexto de massacre, né, isso tudo é um dispositivo que autoriza, né, a violência do Estado. Evidentemente que a política de drogas criminalizadora, o proibicionismo, né, ele tem diversas características de acordo com o tempo e local onde ele é operado. Por exemplo, na Europa você tem a Suécia, que é um dos países mais proibicionistas da Europa. Jogam muito duro com a questão das drogas. Mas você não tem essa letalidade, né? Que a política de combate às drogas na Suécia não produz o número de cadáveres que nós vemos que é produzido no Brasil. Aliás, eu não preciso ir na Suécia, não. Se eu olhar para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile, se eu olhar para a América do Sul, eu não vou ver essa letalidade que é produzida no Brasil, né? Essa forma de operar, né, é uma forma de operação típica brasileira. Chacinas. Então, acho que a gente está falando de um recorte, né, que demonstra, né, que existe algo além do proibicionismo no Brasil que legitima essa matança, né? Eu acho que a gente vai ter que observar um pouco do que tem de racismo e de uma permanência escravista, né, nessas políticas genocidas, né? Eu acho que não é só, até porque a gente pode acreditar que a legalização das drogas poderia fazer com que o Estado brasileiro, então, da mesma forma que eu luto pela desmilitarização e eu luto pela legalização das drogas, hoje eu não vejo mais isso como um marco para fazer com que o Brasil se transforme numa nova estrutura de poder, porque isso vai ter que ser disputado em outro campo, que é no campo político. Não é só a alteração de uma lei de drogas, não é somente com a desmilitarização que a gente vai ficar. Mas eu acho que tanto a desmilitarização como a legalização das drogas servem como um espaço de disputa política onde a gente pode buscar, né, uma outra proposta, né, de poder, né, de disputa de poder em nosso país. Então, acho que a questão das drogas, a gente tem que apontar determinadas coisas. Por exemplo, hoje a questão da legalização passa por um marco de mercado também, um marco econômico, que tem se falado muito pouco, né? Repara, os países centrais estão
completamente legalizando a maconha, né, para todos os fins, não só recreativos, medicinais, industriais, muita grana circulando nisso tudo. O meu pai tem 91 anos, ele manifestou problemas neurológicos e foi sugerido a ele o uso do canabidiol. E a gente conseguiu, né, que ele tivesse acesso ao médico que receitou um remédio à base de CBD e THC. O dele também tem THC. Né? Não sei se vocês sabem, mas o Ministério, a Anvisa, né, autoriza a importação desses remédios, que você faz essa importação através do Ministério acho que não sei se é da Justiça, a autorização vem para importação, é dada pelo Ministério da Justiça. Aí você entra com a receita, eles te dão autorização, eu sei que ele comprou da República Tcheca 2 vidrinhos que duram 1 mês e meio. Né? Sabe quanto que custa isso? Quase R$3.000, R$2.800, 2 vidrinhos que duram 1 mês e meio. Cara, nós estamos falando de um óleo que é extraído de uma planta que pode ser, inclusive, produzida pelo próprio paciente. Hoje, no Brasil, você tem vários pacientes com habeas corpus produzindo seu próprio óleo. Isso, porra, sabe? Essa questão é uma questão que tem que ser colocada também, porque o que está em jogo hoje, dentro dessas políticas proibicionistas, é uma questão também geopolítica. Os países centrais ganhando o monopólio, né, da industrialização, né, dos componentes de uma planta, e a gente aqui provavelmente vai virar fornecedor de commodity, porque do jeito que as coisas estão, né, tem um projeto de lei que é o 399, que está tramitando na Câmara, acho que já foi aprovado para ir para o Senado, né, que autoriza algumas empresas a produzir, né, os medicamentos à base de maconha no Brasil. Né? Esse PL traz uma série de exigências para que essas empresas, né, possam produzir o medicamento. Pô, monitoramento 24 horas da maconha. Vamos ficar filmando os pés de maconha assim, porque o muro, o investimento, o local, ou seja, todas as exigências que a lei faz, provavelmente só vai permitir com que empresas que já têm um know-how e que já estão na forma de startups no Brasil, mas são empresas gringas, né, venham para o nosso país plantar a maconha no nosso território. Porra, cara, a maconha é nossa. A maconha é nossa. Não é deles, entendeu? Mas eles vão vir para o nosso território, né, produzir a maconha aqui, né, e ganhar lucros. Né? Lógico que não vai ser esse que eles estão ganhando, porque o remédio vem lá na República produzindo aqui, vai cair de R$2.800, mas é para 500 pratos. Mas eu não sei se o SUS vai ter acesso, né? Eu não sei como é que essas coisas... Então, precisamos debater, porque isso já está em andamento. A legalização é um fato, como foi o fim da escravidão. Só que nós temos raízes do conservadorismo brasileiro que vão fazer com que esse fato inevitável seja jogado sempre para frente. O Brasil provavelmente vai ser o último país, né, a legalizar, fornecendo, inclusive, através de legislações específicas, a possibilidade de empresas estrangeiras virem para o nosso território ganhar dinheiro enquanto a criminalização da maconha, quer dizer, a maconha vai virar uma mercadoria para fins medicinais e industriais, enquanto o povo negro pobre da favela, né, que comercializa a mesma planta que os gringos vão ganhar dinheiro, estão morrendo tomando chumbo na cara. Então, é esse campo político que eu acho que a luta antiproibicionista pode entrar, mostrando, né, a questão do Brasil enquanto país periférico, né, a relação de dependência econômica, né, assim, o extermínio dessa juventude negra. Aí sim eu acho que o debate antiproibicionista contribui. Agora, ficar nessa de que vamos legalizar as drogas e o mundo ficou lindo, colorido, cor-de-rosa, não vai rolar. Não vai rolar, principalmente no Brasil. Né? Não sei se você provavelmente teve acesso no capítulo que eu falo, né, da genealogia da pacificação. Né? Nós estamos falando num país onde as Forças Armadas sempre foram usadas contra o próprio povo. Cara. Né? Assim, se tem, né, momentos onde as Forças Armadas produziram letalidade, não foi lutando contra o Estado estrangeiro. Pô, né?
Balaiada, Canudos, né? E por aí vai, né? Imagina, Contestado, primeira vez, o primeiro bombardeio aéreo que o Brasil sofreu foi das suas próprias Forças Armadas, do Exército. Ainda não tinha nem aeronáutica. Os aviões eram do Exército e o Exército bombardeou uma população em Contestado, e aí? Imagina, o primeiro bombardeio aéreo que o Brasil sofreu foi das suas próprias Forças Armadas. Essas coisas a gente tem que olhar, né, com sentido crítico, e acho que temos também que denunciar o crescimento do poder militar no Brasil via políticas proibicionistas. Eu não sei se vocês lembram quando o ministro Alexandre de Moraes foi seu jardineiro lá no Paraguai, né? O jardineiro paraguaio, né? Ali era uma operação das Forças Armadas. Né? As Forças Armadas ela ganha muita força na segurança pública nesse campo da luta de combate às drogas. Né? Então, acho que a gente tem que qualificar mais o debate antiproibicionista, mostrando o que está oculto nele. Né? Eu acho que isso é que é importante, porque a gente falar só que o proibicionismo é fracassado não ajuda muito, porque ele é fracassado para algumas funções que são ditas, né? Funções declaradas. Diminuir, né, o consumo de droga, né, acabar com o mercado paralelo, né, lavagem de dinheiro. Nada disso funciona. Mas o que funciona está oculto. Né? E o que está oculto nisso tudo? Um modelo econômico que vai passar a trabalhar com essas substâncias, né? Como elas são, né? Elas já são mercadoria, sempre foram, né? E obtendo uma lucratividade e mantendo o proibicionismo para legitimar essas políticas genocidas de controle social. O controle social violento no Brasil ele é dimensionado, né, a partir do proibicionismo, mas, evidentemente, que acabando, e isso eu costumo dizer, a proibição é uma máquina de produzir encarceramento e letalidade de jovens negros no Brasil. Se nós chegarmos à legalização, se for da maconha, por exemplo, imagina a quantidade de pessoas que estão presas hoje que vão para a rua. Se legalizar a maconha pela abolição crimes, você vai ter uma quantidade significativa, né, de pessoas que foram presas no tráfico por conta da maconha que vão para a rua. Né? Isso já vai ser uma grande reparação, né? Mas não resolve o problema todo. Mas eu acho que se a gente qualificar o debate, trazendo o que tem de político, né, no campo da proibição das drogas, o que está oculto nessa proibição, né, acho que a gente pode ajudar, né, na construção desse projeto de poder, que aí sim, né, nós podemos dar uma virada efetiva nessa estrutura que a gente está discutindo aqui. Perfeito, doutor. Então, manda a última pergunta aqui, feita pelo Felipe Lacerda, para a gente encerrar a nossa conversa. Ele falou assim: doutor, boa noite. Gostaria de saber sua opinião sobre os policiais que gravam as diligências e operações para postar em redes sociais. Enfim, esse tipo de ação pode ser benéfica para alguém? Quais os riscos ou prejuízos à sociedade? Então, vamos lá, Felipe. Desculpa, Samuel. Respondendo ao Felipe, eu queria responder duas perguntas anteriores também, porque você faz a pergunta, eu não respondo, falo de outra coisa, né? Mas tem uma pergunta que diz respeito à filmagem das operações pelo policial. Só um minuto. O senhor pode ficar o tempo que quiser aqui, tá? Eu só falei para se o senhor tiver sem tempo, não precisa... Tranquilo. É só para eu não deixar também no vácuo algumas perguntas que foram feitas. Tem uma pergunta que foi feita, eu vou fazer na ordem, uma pergunta que foi feita lá atrás, se a mudança viria de cima para baixo, né, e não de baixo para cima. Quem foi que fez essa pergunta? Você tem anotado? Foi você? Não. Então, eu acho que vai ter que vir de baixo para cima, porque não existe chance nenhuma de transformação das estruturas do Estado se ela não vier através do poder popular. Então, acredito, né, que a classe trabalhadora, né, os movimentos sociais organizados, eles podem, né, criar um projeto de poder que resulte na transformação das estruturas do Estado. Mas achar que a gente vai fazer uma reforma do Estado sem um projeto de poder, então, por isso que eu estou dizendo que a mudança vem de baixo para cima, não vai vir de cima para baixo, não. Não sei se... É lógico, não foi com essa intenção que você perguntou, mas eu aproveito para fazer essa colocação.
A questão dos policiais filmarem as operações, eu acho muito bom, né? Mas não sei, né, se isso é suficiente, né? Porque esses equipamentos podem ter problemas. No caso Amarildo, por exemplo, 2 câmeras que filmavam a entrada do container onde funcionavam os UPPs foram misteriosamente desligadas, né? No caso da Marielle, por exemplo, impressionante. Várias câmeras da prefeitura estavam desligadas foram desligadas momentos antes do carro, um crime bem sofisticado. Então, câmeras desligam em algum momento, né? E até dizer se houve uma falha técnica ou se fica o mesmo espaço de anomia, né, que vai permitir essas decisões, né? Sem contar que não sei o que pode ser feito no sentido de mandar botar uma arma na mão de alguém e falar, meu irmão, aponta e diz que vai morrer, o cara... Pronto, sei lá. Eu acredito na política, cara. Eu acho que qualquer forma, né, de transformação das estruturas sociais, elas devem partir de uma articulação política. Acho que a questão técnica, como câmeras, ela pode minimizar, sim, acredito que sim, lógico. Vai ficar muito mais difícil de se produzir essa letalidade na forma como ela é produzida, porque na forma que ela é produzida é o seguinte, aparece depois um corpo com uma pequena quantidade de drogas e com uma arma que às vezes nem atira. Não sei se você lembra, Samuel, mas teve uma autorresistência que eu estudei, que a arma que foi encontrada com o morto foi levada para a perícia e a arma não produzia disparo. Porra. O juiz lá do júri olhou aquilo e falou, olha, não vou aceitar o arquivamento. São aquelas situações... Aliás, são os autos de resistência mais interessantes são aqueles que o juiz não aceita o primeiro pedido de arquivamento. E aí fica mais interessante porque sobe para o Procurador-Geral de Justiça. E aí, lá em cima, a coisa é muito mais, né, construída com muito mais refino, né? Mais refino com o coração na ponta da chuteira, como diria o Strick, né? Os caras vêm e dizem assim, olha, não é obrigatório que a arma do bandido atire. O policial não tem como descobrir se a arma tem poder ou não de fogo. Ou seja, eles partem da premissa que o bandido pegou uma arma enferrujada, uma garrucha que não atira, apontou para o policial e o policial atirou. Mas isso tudo é uma construção, né? Isso aí não tem. O que tem de fato é que o morto estava portando uma arma que não atirava. E essa argumentação aí foi até mais sofisticada do que uma outra aqui que o senhor colocou, que não tinha indício nenhum de que o cara estava armado, mas só por ele estar numa região que ocorria assalto e ter envolvimento com tráfico de drogas, confirmado pela família, ele está legitimado a morte dele. Exatamente. Pois é, então a questão, quer dizer, o outro monitoramento de câmera, que foi essa última pergunta, diz respeito ao quê? Desculpa, que agora me deu uma falha aqui. Repete a pergunta última. Vou repetir a pergunta aqui, a da câmera, né? Isso. Ele gostaria de saber qual forma que você enxerga o emprego de câmeras GoPro como equipamento padrão durante operações policiais, Não, essa como uma forma de auxiliar. Ah, tá. Não, a segunda... Ah, tá. Entendi. Utilização de câmera. Doutor, boa noite. Gostaria de saber sua opinião sobre os policiais que gravam as diligências e operações para postar em redes sociais. Esse tipo de ação pode ser benéfica para alguém? Quais os riscos e o prejuízo da sociedade? E o Gabriel pergunta a mesma coisa, falando assim, o que você pensa acerca dessa onda de delegados operacionais? Existe uma perda da real função de um delegado de polícia? Pô, muito boa pergunta dos delegados operacionais, sou muito crítico em relação a isso. Vamos lá. Primeiro, a filmagem da abordagem, né, tem a ver, inclusive, com a pergunta anterior. Porque, repara, né, o policial está gravando, supostamente, para demonstrar a legalidade do fato. Eu acho que o que tem aí de problema não é o policial filmar. Eu acho que o que tem aí de problema é ele colocar na sua rede social privada, porque ele não está ali, né? Ele está ali como agente do Estado. E tudo que ele produz, né, inclusive enquanto imagem, deve ser guardado de uma forma sigilosa e utilizado para fins que o Estado entenda, né? Se o Estado quiser usar aquela imagem dele para protegê-lo de uma ação de abuso de autoridade, ok. Não, se o Estado quiser usar aquela filmagem dele como elemento probatório contra o suspeito que foi abordado,
para mostrar que a droga estava na calça dele mesmo. Estou dando alguns exemplos assim, né, aleatórios. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso, né? O meu problema maior é exatamente ele usar isso nas redes sociais. Aí vou abrir um parênteses, porque eu tenho observado uma leniência muito grande do Estado em relação a esses grupos de WhatsApp, principalmente, de policiais. Muita coisa, inclusive de crimes, são planejados nesses grupos. E eu vejo uma atuação muito fraca das corregedorias da polícia em relação a isso, porque, conforme eu já defendi, e vou afirmar aqui novamente, isso não é desvio de função, isso é função do Estado. Então, parece que a corregedoria fica mais preocupada com alguns desvios de função, aliás, dá uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, estudar, né, como é que é a seletividade punitiva das corregedorias, né? Porque também ali tem uma seletividade punitiva, né, onde determinados ilícitos são vistos, né? Por exemplo, a minha rede social foi completamente devastada pela Corregedoria do Rio, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E foi muito interessante que eles pegaram tudo, aproveitando uma situação que aconteceu nas eleições de 2018. Não sei se vocês sabem, mas eu me desincompatibilizei e concorri ao cargo de deputado estadual aqui no Rio de Janeiro pelo PSOL. E, na época, eu me juntei com outros candidatos que eram do grupo antiproibicionista, né, e bolamos, 15 dias faltavam para acabar a campanha, né, bolamos uma atividade que chamava a Bicicletada da Maconha. A Bicicletada da Maconha ia reunir, né, possíveis eleitores, cidadãos a favor da legalização, que iriam, né, se reunir no Arcoador, iriam até o Leblon de bicicleta, com as bandeiras e tal. Estava eu, o Renato Cinco, o André Barros, uma outra turma aqui do Rio, que também estavam disputando as eleições, e que tinham na sua campanha o tema da legalização das drogas. Isso bateu no TRE. Chegou no TRE, o promotor, né, bolsonarista, olhou e falou assim: isso aqui é propaganda ilegal, é apologia. Pede ao juiz do TRE do Rio a proibição do ato e a nossa condenação por propaganda negativa, por fazer apologia. Caiu na mão do desembargador, que, legalista, deu uma sentença favorável a nós, dizendo que coisas importantes. Primeiro, que a Marcha da Maconha já tinha sido autorizada pelo STF desde 2011. E se pode fazer Marcha da Maconha desde 2011, por que não pode fazer uma bicicletada, principalmente no momento eleitoral, onde se faz mais necessário o debate sobre o tema? O cara botou isso, o desembargador, né? Disse que a atividade era lícita e que, se o promotor quisesse, que ele mandasse fiscais para ver se haveria consumo de drogas lá. Imediatamente a gente já cancelou, né, o ato, porque como é que eu vou fazer um ato na rua e ser responsável por que alguém pode fazer no meio do ato? Ali já havia a casa de caboclo, estava armada, pô, suspendemos, não teve o ato. Olha só, o cara perdeu, né, no fórum competente, no foro competente, né? Não satisfeito, o ato não aconteceu. Quer dizer, a derrota dele foi parcial, porque ele conseguiu impedir o ato, né? Mas não conseguiu nossa punição. Pô, aí ele vai e expede ofício para a Corregedoria da Polícia Civil para que eu respondesse administrativamente. Nesse momento, a Corregedoria faz uma devassa na minha página pessoal e na página de campanha, porque, aliás, essa questão da bicicletada da maconha, a divulgação foi feita na página do TRE, autorizada do candidato. Era uma página que tinha o meu número como candidato. Porra, a Corregedoria não poderia fazer correção de um ato de campanha. Pô, como é que vai fazer uma correção de ato de campanha se eu estou desincompatibilizado? Eu não estou ali no exercício da função. Então não podia ser correcionado. Mas pegaram foto minha do bloco Planta na Mente, né, que é um bloco que sai na quarta-feira de cinzas, né, uma data importante. Quarta-feira de cinzas sai o Planta na Mente aqui na Lapa, no Rio de Janeiro. Os caras vão lá, pegam isso tudo, o corregedor me pergunta o que um delegado de polícia faz num bloco que defende a legalização da maconha. Eu falei, pô, eu brinco carnaval.
Aí, não, você não está entendendo a minha pergunta, porque se um delegado está num bloco que defende a legalização da maconha, ele pode se deparar com pessoas fazendo uso da droga. Eu falei, meu amigo, você mora em que lugar do mundo? Precisa ser no Planta da Mente que você vai ver alguém fumando um baseado no carnaval? Pô, e no Preta Gil, ninguém fuma maconha? E no Bola Preta também? Não, e no Posto 9, e na praia, e na rua, e aqui no centro da cidade, às vezes você sai na rua, e aí você vive em que mundo? Quer dizer, é uma coisa completamente louca. Quer dizer, a corregedoria se debruça numa palhaçada dessa e não consegue acompanhar, monitorar esses grupos de WhatsApp, essas redes sociais, né, onde essas imagens são divulgadas, inclusive expondo pessoas como criminosas, o que coloca em risco a vida dessas pessoas. Então, acho que a pergunta, então, respondendo a pergunta, acho que a filmagem per si não representa nenhum ilícito, até porque a pergunta anterior falava, né, do policial, né, ser obrigado a usar, mas isso, as imagens, né, em operações policiais, mas isso tudo deve ficar, né, para uso exclusivo do Estado. Até porque, se o Estado usar isso de forma abusiva, você vai poder fazer uma ação, né, buscando ressarcimento, né, pelos prejuízos causados. Né? E nas redes sociais dos policiais, isso fica num espaço onde, muitas vezes, a vítima que está sendo exposta não tem sequer acesso. Isso acontece muito comigo, muitos fake news já circularam em redes de WhatsApp de policiais e eu não conseguia, porque você precisa dizer qual é o grupo, né, printar, e você não tem acesso, porque você não está naquele grupo. Mas, reiterando essa questão dos delegados operacionais... Boa, esqueci. Boa, pois essa é a melhor. Então, pois é. Cara, delegado operacional não existe, cara. Isso porque, primeiro, se ele é operacional, significa que ele está fazendo a mesma função do agente. Se ele está fazendo a mesma função do agente, pergunto, por que ele recebe 3, 4 vezes mais o salário do agente? Porra, porque fez uma merda de um concurso? Porra, fazer um concurso para delegado, isso não pode ser garantidor que ele, operando as mesmas funções do agente, vai contemplar um salário maior. Então, alguma coisa o delegado tem que fazer diferente. E o delegado, se você vai em alguns autores como Aurí Lopes Júnior, que eu reputo como um grande processualista e muito focado na investigação preliminar, ele é um dos autores que diz que uma das funções do delegado é o controle dos atos de polícia. Ele está certo. Né? Só que esse controle pode vir na forma da legitimação do ato de polícia. E a grande crítica que eu faço, porque hoje, pelo movimento Policiais Antifascismo, nós defendemos a carreira única, que é um tema que, em última análise, acaba com o cargo de delegado. Né? Você vai transformar um delegado no último cargo da carreira policial, que vai ser o comissário, como é na Argentina, como é na França, como é no mundo inteiro. Aliás, são poucos os países que têm essa figura do delegado. Se você conversar com um argentino sobre delegado de polícia, ele vai perguntar se a gente não faz a mesma coisa com o promotor. Porque na Argentina, né, quem faz o controle do ato da atividade policial é o promotor. No Brasil, cria uma figura sui generis, que é o delegado, que fica entre o promotor e a tiragem. Aí, olha só, esses delegados, para contemplar um salário melhor, saem da carreira policial e se colocam como carreira jurídica. Né? Não sei se vocês sabem, mas os delegados não estão na carreira policial, mas não abrem mão de dirigir a polícia. Então, os delegados hoje formam uma ilha em lugar nenhum. Porque, ao mesmo tempo que eles não são reconhecidos pelo mundo jurídico como operadores jurídicos, são vistos como policiais. E esse desejo de aproximar seus salários ao mundo jurídico, né, nunca contempla uma equiparação. Né? Sempre que os delegados começam a chegar perto dos promotores, os promotores olham e dão uma galopada e vão embora, sem contar que promotores, procuradores de Estado, magistrados, né, eles operam um campo de poder que garante a eles, né, uma série de, não vou dizer privilégios, mas uma série de auxílios. Não é só, não estou falando só da parte econômica, não. Uma série de, como é que é o nome da palavra? Status. Não, não é nada disso. Daqui a pouco a gente lembra dela, mas prerrogativas. Então, uma série de prerrogativas que, né, os delegados nunca vão ter.
inamovibilidade, por exemplo, né? Não dá para você falar o delegado inamovível, isso é viagem, né? Tem uns delegados que viajam muito, né? Viajam tanto que eles construíram essa coisa do delegado operacional. Esse delegado operacional, ele é aquele que vai legitimar a operação. Esse é que é o ponto, né? Porque os policiais adoram um delegado operacional, mas não adoram um delegado operacional porque eles veem no delegado operacional um ser diferente dos outros, porque ele está fazendo exatamente o que eles fazem. Porra, então ele não é nada do outro mundo, mas é o legitimador. É aquele que, estando na operação, vai trazer, né, aquilo que eu chamei da forma jurídica, vai contemplar o ato de polícia enquanto um ato jurídico. Porque, repara, desde a origem, a justiça e a polícia, elas não se misturam. Aliás, o Foucault, filósofo, ele vai explicar que a origem da polícia é posterior à origem da justiça. A justiça surge antes da polícia. E a polícia, ela é criada para exercer funções que a justiça não pode resolver. Uma das características da polícia é a emergência, ou seja, estão tacando fogo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Jovens, né, vestidos de preto, mascarados, black blocs, estão tacando fogo na Assembleia Legislativa. Não dá tempo de chegar, excelentíssimo senhor juiz de direito, por meio dessa, não dá para pedir medida cautelar, não dá. Pô, aí precisava de uma agência que fizesse exatamente o que a polícia tem como principal função, cessar emergências. E como é que a polícia cessa a emergência? Bom, a missão é fazer parar o ataque. Não tem regra nenhuma, esse é que é o grande problema, mas isso é para um outro encontro, né? Vamos marcar outros encontros. Isso é para um outro encontro. Tá mais que convidado. Não existe regra nenhuma que possa definir previamente como a polícia tem que agir para fazer com que black blocs, eu estou dando um exemplo do black blocs, não é para criminalizar, não, é só para esquentar, né? Estou até com saudade deles, né? Mas é nesse sentido, não existe regra nenhuma no mundo que vai dizer a polícia para fazer cessar, né, um grupo de pessoas que estão incendiando um prédio público, ela tem que agir assim, assim, assado, até porque as emergências são de inúmeras naturezas, né? Pode vir de um cachorro louco até um incêndio do prédio da Assembleia, né? Então, como você não tem como regrar a ação da polícia para cessar a emergência, a polícia é sempre vista a posteriori. Cessada a emergência, agora sim. Agora vamos ver se a polícia atuou em conformidade com a legalidade. Esse é um problema, né? Porque a polícia, segundo o próprio Walter Benjamin, nesse artigo que já foi colocado aí, Crítica da Violência, Crítica do Direito, ele vai dizer que a polícia é estado de exceção puro. Porque no momento que a polícia está agindo, não existe norma nenhuma que esteja ali, né, condicionando a ação da polícia. E só que é o seguinte, cessada a emergência, a norma volta a vigorar e o policial vai ter que responder. Por isso que o policial, né, em locais onde a legalidade, né, tem uma força maior, ele vai pautar o seu comportamento pensando no controle posterior ao ato. Que na hora que ele está agindo, ninguém controla ele, cara. Não tem ninguém. Não tem ninguém que vai chegar na hora que a polícia está dentro do jacaré, do jacarezinho, fazendo o que ela estiver fazendo, não tem. Vai ter promotor, juiz que vai meter o pé lá? Não vai. Nem parlamentar, nem ninguém. Entendeu? Mas depois que cessa é que vem a cobrança. Então, acho que esse delegado operacional, ele é um agente legitimador do ato de polícia, porque ele já vai dar uma formatação jurídica. Repara, não sei como é que é aí em Minas, mas no Rio de Janeiro, até bem pouco tempo atrás, até 2012, se eu, como delegado, fosse numa operação com os meus policiais e nessa operação resultasse morte, quem presidia o auto de resistência era quem? Eu, porra! Você está entendendo? Provavelmente aí em Minas, não sei se aí vocês têm divisão de homicídios, que com a criação da divisão de homicídios no Rio, os autos de resistência saíram das delegacias e foram para a divisão de homicídio. Mas, mesmo assim, né, é algo muito estranho, porque aquele que vai avaliar a conduta dos policiais não pode estar junto da conduta, cara. Não tem como, senão ele não vai fazer controle do ato.
O controle do ato vem exatamente do fato dele não estar junto. Até do ponto de vista mesmo da legitimação de tudo, eu acho uma burrice. Né? Porque os delegados chamados cascudos, os anteriores, eles não tinham essa onda de delegado operacional, não. Os caras trabalhavam na caneta ali na delegacia, esperava a situação, se dava merda, ele resolvia na caneta, era assim as expressões. Não estou apoiando, não, mas estou falando assim, até do ponto de vista do delegado enquanto legitimador do ato de polícia, é uma grande besteira esse negócio de delegado operacional. Isso é bonito para o cara botar lá porra, ficar de poser lá nas redes sociais, blá, blá, mas em relação à própria estrutura da polícia, a valorização do cargo de delegado, né? O delegado está desaparecendo, né? Porque, além de toda a esquisitice dele ser esse lobisomem sem um lugar definido, ele dirige a polícia, mas não está na carreira policial, né? Além de toda essa dificuldade dessa construção autoritária da existência do cargo, eu acho que, em algum momento, os delegados poderiam ter disputado, né, esse papel, né, de controlador do ato de polícia, né, que seria, né, aquilo que os sindicatos dos delegados vendem como puro marketing, né? Delegado de polícia, primeira autoridade a garantir os seus direitos. Oh, que bonito, né? Uma vez eu zoei e falei assim, olha, o único direito que eu vejo delegado garantindo é o direito ao silêncio na hora do flagrante para não dar trabalho de porra. Né? Mas se os delegados efetivamente exercessem, né, esse viés garantista, né, eles poderiam se qualificar um pouco mais no ambiente social. Mas, pô, sendo mais um caveira, isso não vai levar a nada. É isso. Então, aqui, a última pergunta aqui para a gente encerrar, e o senhor está convidado para mais conversas, é o seguinte, o que dizer para as pessoas que afirmam que a polícia não poderia entrar com flores no Jacarezinho, ela tinha, tipo, de uma forma, de certa forma, legitimando a operação. E eu lembrei também que a gente ia falar sobre a mídia, que o senhor tocou. Eu selecionei três manchetes aqui, só para você ver como são as coisas. São de 3 jornais muito nacionalmente reconhecidos. Primeiro, relatório da polícia detalha ficha de 25 dos 27 mortos no Jacarezinho, 12 têm passagens por tráfico e outros 12 por outros crimes. Um deles tem anotação por desacato. O segundo mortos no Jacarezinho exibiam feirão das drogas na internet, aponta relatório. E o terceiro chefe do tráfico do Jacarezinho fugiu de operação vestido de mulher, né, como uma forma de ridicularizar também eles. E aí eu queria que o senhor comentasse essas 2 observações minhas. Então, acho que hoje quem defende, né, uma forma diferente, né, da polícia operar no marco do uso da força, né, eu acho que nós estamos disputando, né, a construção de que uma polícia que mata muito não é uma polícia qualificada. O argumento que se usa de que a polícia mata muito porque os criminosos, principalmente no Rio de Janeiro, né, eles têm um equipamento, um armamento diferenciado, eles são mais cruéis, são menos cruéis, eu acho que isso não se sustenta. Né? Não se sustenta por quê? Primeiro, porque nós sabemos que, quando o Estado quer, ele entra em qualquer lugar e a qualquer hora. Foi isso que aconteceu, por exemplo, quando teve aquela invasão do Complexo do Alemão, na época das UPPs, todos os traficantes do Rio de Janeiro se reuniram numa comunidade. As imagens mostraram que era ali uma quantidade significante de armas e homens, mas na hora que chegou a operação, eles fugiram. Né? Porque a força do Estado, o Estado é o Leviatã. Né? Não tem como não ser. Né? Senão eles até se deslegitimam enquanto Estado. Né? Estado é força mesmo. Né? Mas nós estamos propondo um outro modelo de controle social. Né? Porque o controle social na base da violência ele não se mostra elemento de resolução do conflito. Por exemplo, se eu disser, né, que a polícia hoje mata muito e prende muito, o Brasil é o 3º país que mais encarcera do mundo e tem a polícia que mais mata no mundo, né? E que isso não está resolvendo o problema, sabe qual é o discurso que vai ser colocado do outro lado?
é que a polícia ainda não prendeu nem matou o suficiente. Então, na verdade, a gente vive um fetichismo, né? A ideia de que essa letalidade contempla alguma solução. Não contempla. A polícia tem que entrar no Jacarezinho. Estou falando de hoje. Vamos esquecer legalização de drogas, vamos falar do Brasil proibicionista, né? Por que a prioridade da polícia, né, é o aliciamento de adolescentes pelo tráfico? Estou falando do discurso legitimador da operação. Nós temos hoje uma prioridade no Brasil, né, que visa a atuação das polícias do Estado no que diz respeito, né, à participação de adolescentes no crime. Mas pouco se fala que as crianças e adolescentes no Brasil são as maiores vítimas de crime. Então, eles não estão participando de forma ativa. Esse discurso, né, de que o adolescente que está sendo cooptado pelo tráfico busca proteger o adolescente, né, ele é completamente falacioso. Até porque nessas operações, esses adolescentes que foram cooptados podem ser mortos também, ué. Se eles estão com uma arma na mão, eles vão ser mortos. Então, que proteção é essa que o Estado visa produzindo essas ações letais? Evidentemente que a polícia não tem que entrar com flores em lugares onde existem pessoas armadas que vão se deparar contra a polícia. O que nós precisamos é buscar os objetivos de uma operação, né? E os objetivos dessas operações não visam, com certeza, fazer transformação social nenhuma. Pelo contrário, essas operações visam, de forma prioritária, produção de cadáveres e exposição de policiais, né, a essa produção letal também, porque nessa operação morreu um policial, né? Então, expor policiais e produzir cadáveres, né, inclusive de policiais, né, passa a ser algo que tem que ser questionado. E isso não tem nada a ver se a polícia tem que entrar ou não, porque a polícia ela deve entrar com objetivos bem definidos de produção de resultados concretos que não seja a produção de cadáveres. Uma polícia que tem a produção de cadáveres como resultado último de qualquer operação é uma polícia fracassada, né? Ou uma polícia que nós não devemos desejar dentro de uma estrutura de um Estado democrático. E se essa morte é produzida, então, em relação a pessoas pobres, que já estão socialmente, né, apartadas, né, no ambiente social, para aqueles, então, que buscam um modelo de sociedade mais justa, também deve ser repelido. Então, nós temos vários motivos políticos que não são motivos de ordem técnica, tipo, eles estão armados, não. Não, o que se deseja, né, de uma ação de polícia, o que se deseja enquanto política de segurança, esse que é o ponto. Né? Isso não tem nada a ver com que a polícia tem que entrar com flores, né? Mas a polícia tem que entrar para, né, obter resultados que construam uma sociedade melhor, né? Porque eu acho que entrar dentro de uma favela, matar 28 pessoas com indícios de execução, expor a morte policiais, inclusive nessa operação teve um policial morto, isso não pode ser justificado nem legitimado, né? Isso não tem nada a ver com os caras estarem armados, né? Nem com a polícia entrar com flores. E é contraditório, né? Porque uma mesma mídia que legitima a todo tempo a imagem do traficante, o estereótipo do traficante, como seres perigosos, agressivos, agora, muitas vezes, se mostra, de certa forma, indignada com esse ocorrido, mas, igual você falou, porque o número de mortes bateu o recorde, e não por serem pessoas morrendo. Claro. Muito interessante isso. O doutor Zacconi, muito obrigado pela sua presença hoje, adorei a conversa, e você fica convidado para mais conversas. As suas considerações finais agora, por favor. Não, é isso, só agradecer a vocês pela oportunidade, a gente já ficou aqui 2 horas, né? Foi um tempo muito bom, eu desfrutei muito dessa possibilidade, né? Poderia ter mais tempo para dialogar, né? Porque eu acabei falando mais do que ouvindo, né? Mas vamos ter outros momentos, né? Eu fico à disposição de vocês aí, né? A gente pode marcar outros encontros, se Deus quiser, em breve, presenciais, né? Chega dessa coisa virtual, né? Eu adoro ir a Minas, encontro os amigos,
levam doce de leite, né? Produtos na terra, né? E curto, né? Ir lá para aquele bar lá no centro. Como é que chama aquele edifício que tem lá no centro? Tá cheio de barzinho. Maleta. Pô, Maleta, como é que eu esqueço o nome do Maleta? Me amarre lá no Maleta, né? Maleta não é fácil, não, né? Ali na madrugada o bagulho, o bicho pega. Mas é muito bom, eu curto demais Minas Gerais. Minha mãe é mineira, só que ela é da Zona da Mata, lá de Ponte Nova. Né? Então, mas tinha muitos amigos em Minas, porque pequeno eu frequentei muito o sul de Minas, Cambuquira, aquela região lá das águas. A gente passava férias de janeiro, não sei porquê, uma coisa da época, né? Janeiro e julho era férias lá em Cambuquira. E fizemos muitos amigos de Belo Horizonte. Tive a oportunidade de pegar o Veracruz. Pô, tinha que voltar ao Veracruz, né? Você saía de trem aqui da Central do Brasil, chegar em Belo Horizonte, né? Uma noite, né? Barzinho, né? Porra, era sensacional. Mas é isso, gosto muito de Minas, fico muito feliz pelo convite, né? E me coloco à disposição aí para a gente retornar o papo. Valeu? Isso, obrigado. nós que agradecemos. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, Orlando, Samuel também pela iniciativa, Orlando pela palestra, pela conversa maravilhosa que a gente teve. Agradecer as perguntas que o pessoal enviou, as perguntas que o Samuel também trouxe para a gente. E, em nome do CAAP, né, agradecer a oportunidade de ter um evento tão importante, num momento tão importante, um momento tão delicado, né, da nossa história. E aproveitar, deixa o Orlando comentando os atos do dia 29, antes de dar uns avisos gerais. Ao pessoal que for comparecer ao ato, respeitem as medidas de isolamento, as medidas que forem passadas pela organização, usem máscara, usem álcool em gel. Se você tiver alguma comorbidade ou algum outro problema de saúde, não compareça, faça resistência pela internet. São repasses que o Centro Acadêmico vai repassar também nas nossas mídias sociais. E um aviso aqui do evento, a gente vai deixar o formulário aberto por mais 20 minutinhos, depois do encerramento, para quem não conseguir preencher, poder preencher. A emissão do certificado vai levar um tempinho a mais, a gente já sabe como funciona isso, vai levar um tempinho. E, por fim, reforçar mais uma vez o agradecimento. Obrigado, Orlando, obrigado, Samuel, obrigado, CAAP, e até a próxima. Obrigado. Valeu, rapaziada. Um abraço. Valeu, um abraço.